Muito bom dia, esse é mais um vídeo da Casa do Saber Africano. Hoje a gente vai fazer um desdobramento do assunto anterior, do vídeo anterior, que era a necropolítica. Quais são as recomendações da OMS em relação a esses 4 pilares? Vocês estão vendo aí, fotos, são prints das páginas da ONU News, que é um canal oficial da ONU, da Organização Mundial de Saúde, que nós recomendamos bastante. Esse noticiário ele é em português e é uma fonte muito confiável. Então, para quem quer evitar fake news e ter acesso a fontes confiáveis, nós recomendamos. Qual é o tipo, sobre a ótica econômica, de desenvolvimento socioeconômico que o mundo quer para si? E, com base nisso, tem um artigo publicado de economia na BB News que diz o seguinte: um apontamento do professor Richard Baldwin, que ele é um professor economista da Universidade de Genebra, na Suíça, e ele aponta que é preciso proteger as pessoas mais vulneráveis. A perda da vida está se tornando, pela Covid, algo naturalizado, porque nós não temos efetivamente uma ação. Eu queria destacar que agora, dia 28 de maio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele anunciou que em breve, veja, após um ano da pandemia, em breve nós teremos um programa de testagem. Como os nossos números são péssimos, criou-se uma CPI no Senado justamente para investigar quais foram as ações do governo durante a pandemia de Covid-19. Então, essa CPI, ela foi criada, ela foi estabelecida em dia 27 de abril. Então, vocês estão vendo aí, a cúpula dessa CPI da Covid. Então, o presidente é o Omar Aziz, o vice-presidente é o Randolfo Rodrigues e o relator é o Renan Calheiros. Então, estes são os principais membros e, claro, a todos os outros membros titulares, convidados, A CPI ela já está colhendo depoimentos. É importante, primeiro, conceituar o que vem a ser a bioética. É quando se trata de ética relacionada à vida, porque a bioética, ela, em síntese, indica quais são os limites da intervenção do homem sobre a vida do indivíduo, da pessoa. Não por acaso a nossa Carta Magna, no artigo 1º e 3º, estabelece a questão da dignidade da pessoa humana. E o biodireito é um campo do direito público, do Estado, que objetiva, a priori, a preservação dessa dignidade humana em relação à vida. Porque quando o Estado se omite no seu papel ou empreende uma política pública, entre aspas, negacionistas, os mais vulneráveis serão objetos dessa necropolítica e serão os mais afetados, direta ou indiretamente. Todos eles trazem assim, uma falácia lógica, Então, este é um complicador, porque grande parte da população acaba sendo capturada por essa falácia. E é exatamente uma população que é muitas vezes muito vulnerável, porque tem pouca, a gente sabe do nosso país, pouca formação, os índices de educação são baixos no Brasil ainda, há um distanciamento da informação, principalmente agora que nós estamos distantes do mundo do trabalho presencialmente, grande parte, porque o mundo do trabalho também é uma troca de informação. Então, quando eu estava ouvindo isso, e logo depois o Paulo dando essa sustentação legal, de legalidade ao valor da vida através da bioética, a gente fica realmente pensando, que estrutura de poder foi desenhada
né, e que agora enfrenta a pandemia que a gente tem no Brasil nesse momento. A gente não podia estar no momento mais delicado da nossa história e das nossas vidas no país. Ô Paulo, acho importante você fazer esse contraponto, porque a gente mostra, né, a preocupação de se agir de maneira prudente, correta, para se preservar a vida, a gente pode dizer a bioética, e o seu exato oposto, né? Então, nesse aspecto, necropolítica e bioética são os antagonismos, né? Uhum. E aí a gente pensa, por que se pode dar um nome de necropolítica? Porque você tem um conjunto de ações que comprovam isso. Então, antes de encerrar, eu preparei um resuminho aqui bem rápido para que as pessoas entendam. Vejam, o que propõe a OMS, o que foi feito o governo, isso explica um pouco por que aqui no Brasil chegamos a esse ponto. Então vejam, por que chegamos a esse ponto? Está aí um pequeno resumo. Pegamos 4 pilares para entender por que o Brasil tem quase 14% de mortes no mundo, quando sua população não chega a 3%. Ao nosso ver, né, da instituição ACASAF, isso configura uma necropolítica. É um conjunto de ações e omissões governamentais que expõem a camada mais frágil da sociedade brasileira. É a produção da dúvida em certezas que nós já tínhamos. E isso é uma coisa muito séria, né? Então, a gente está afastando, por exemplo, o governo federal, ele afasta cientistas. Ele afasta infectologistas, ele afasta médicos. Então, ele afasta o conhecimento em nome de um conhecimento que está sendo produzido nos porões do Estado. Então, vejam, a gente precisa defender os avanços civilizatórios, o que nos trouxe até aqui. Em última instância, aquilo que faz melhorar a vida do ser humano. E quando a gente fala a vida do ser humano, porque a gente entende que esse é o bem mais precioso que temos. Qualquer coisa queira negar isso, ou relativizar, ou colocar como uma coisa menor, afinal de contas, um dia todo mundo vai morrer, né? Mas são as condições com que se morre. É óbvio, é muito melhor morrer dignamente tendo deixado um legado para a humanidade do que se expor por nada. É disso que a gente está falando. E é justamente por isso que, em nome da ACASAF, aqui eu deixo as minhas condolências para as vítimas de todas as vítimas no Brasil de Covid-19.